O título desse exercício aqui é área e perímetro de figuras. O enunciado dele diz: elabore um programa que, dado uma figura geométrica, calcule e retorne ao usuário a área e o perímetro desse objeto. Para isso, será passado um caractere informando se essa figura será um círculo, um triângulo ou um retângulo, informando C, T e R, né? Todas essas letras minúsculas. Depois disso, de acordo com a figura informada, serão passadas as dimensões básicas do objeto. Para C será passado o raio, para T os 3 lados e para R os lados maior e menor. Finalmente, basta somente calcular e exibir a área e o perímetro nessa ordem. Entrada vai ser um caractere indicando o tipo de figura, 1, 2 ou 3 números reais indicando as dimensões da figura informada, todas as informações passadas em uma linha só, separado só para o espaço vazio. O problema dessa entrada, né, é como está aqui no exemplo, ele vai digitar um string e 3 números reais aqui, tudo numa linha só. Na hora de for implementar, eu mostro como é que vai ser feito o processo para contornar esse problema. E a saída vai ser só a área da figura, o perímetro da figura, 2 números reais, né, os dois em linhas diferentes. Então o esboço aqui da resolução é dessa forma aqui. No início do programa, né, a gente primeiro pensa nas variáveis que a gente vai precisar, pelo menos o mínimo delas, né, que eu estou chamando aqui de tipo, que vai ser uma string, que vai guardar o tipo de figura, né, C, T ou R, e valores, que vai ser uma lista, que se for um círculo, dentro dele vai ter só um valor, que é o raio, se for um triângulo, vai ter 3 valores ali, né, e se for um retângulo, vai ter 2 valores ali. Por que eu estou usando lista? Porque existem 3 casos, né, ou vai ter um valor só, 2 valores, ou 3 valores. Como eu tenho que jogar esses valores na função, né, não tem como eu criar uma variável, ou 2 variáveis, ou 3 e passar para a função. A função ela é estática lá, ela espera uma determinada quantidade de parâmetros. Então é melhor eu colocar tudo numa lista, né, que tem um tamanho dinâmico, eu coloco a quantidade de itens que eu quiser lá dentro, e aí eu mando a lista para a função. Então a entrada vai ser simplesmente tipo, né, que vai ser a entrada, e valores, que vai ser uma lista. Não vai ser explicitamente esse comando aqui, a gente vai precisar usar uma técnica, né, para poder receber 2 tipos variáveis de dados, tudo numa linha só. E converter isso aqui um para a lista e outro só para uma variável que vai ser uma string. Não é dessa forma, eu vou colocar a forma certinha lá na hora da implementação. Daí depois da entrada, né, simplesmente eu vou chamar a minha função, vou passar os meus 2 parâmetros que eu tenho, né, que é o tipo e minha lista de valores, e ela vai retornar para mim a área e o perímetro que eu quero calcular, de acordo com a figura que eu estou passando. Depois simplesmente ele imprime cada um dos valores em linhas diferentes e assim encerra o programa, né? Então, minha função, ela vai ter a seguinte estrutura. Ela vai receber uma string e uma lista, né? E ela tem que fazer o quê? Nessa sequência aqui, como se fosse um pseudocódigo do algoritmo. Ela vai verificar qual é o tipo de figura eu estou querendo informar, né, de acordo com essa string. Depois dela verificar qual é a figura, ela calcula a área usando os dados salvos nessa lista, né? Calcula o perímetro também usando os dados que estão nessa lista. Depois de fazer isso, ela simplesmente retorna a área e o perímetro nessa ordem para o programa. É simplesmente isso que ela tem que fazer. Isso que a gente está fazendo aqui é só uma abstração, né? Toda essa tarefa de calcular área e perímetro, a gente está minimizando, criando essa função aqui, que é um módulo. Ela calcula abstratamente e retorna o valor para a gente, sem a gente precisar preocupar no que ela está fazendo. Mas a gente vai ter que implementar ela no nosso programa. Então vamos lá implementar. Primeiro caso, que é a entrada, né? É um pouco complicado, mas a ideia é a seguinte. Como são vários valores aqui, a estratégia que eu vou fazer é receber tudo numa lista, né? Só que uma lista de string. Porque string aceita qualquer tipo de dado, né? Seja inteiro, ponto flutuante, eu posso salvar eles como string e depois futuramente converter essa string para o número inteiro real, né? No caso que vai ser um número real. Então, como eu vou estar utilizando uma própria lista lá, que eu vou precisar guardar os valores, que vai chamar de V, né? Eu vou utilizar ela mesmo aqui, para a gente economizar a variável, né? Então, V aqui vai ser input.split. Input.split retorna uma lista de string, de acordo com a entrada ali, né? Depois disso eu crio a variável tipo, né, que eu vou precisar para guardar o tipo do objeto que eu vou estar recebendo. Como na minha lista já tem string, né, e o tipo é uma string, eu simplesmente acesso a primeira posição dessa lista, né, que vai ser meu tipo. Depois que eu peguei o tipo de lá, o que eu tenho que fazer com essa lista? Eu tenho que remover esse valor aqui, ó. Remover esse primeiro elemento. E ficar somente com os outros valores aqui. E como eles estão em string, né, eu preciso converter eles para números reais, né? Então, para remover esse primeiro elemento aqui, eu simplesmente faço v.pop
na posição 0, né? Aí com v.pop na posição 0, ele remove o primeiro elemento ali da lista. Depois disso eu preciso converter todo mundo para um número real, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso usando a função map, né? Então vem aqui v vai ser igual a map float na própria lista v. O que isso aqui vai fazer? Ele vai aplicar o float, né? Que é converter cada elemento ali, que é uma string, para float, dentro dessa lista, e vai retornar para a própria lista, né? Ou seja, eu vou sobrescrever essa lista com ela mesma, só que com os valores todos trocados para o número real, né? Porque ela inicialmente era feita de string. Então, a entrada do programa era isso. Isso é um pouco complicado, mas para quem já entendeu o passo a passo de como as funções aqui do programa funcionam, né? As funções do Python funcionam, não é tão difícil assim implementar isso daqui. Agora, o próximo passo, né, é calcular a área e o perímetro, que eu chamei de A e P. Só que elas estão sendo calculadas abstratamente por uma função que eu chamei de função, que recebe dois parâmetros, o tipo e a lista V, que contém os valores ali. Então, como eu vou estar utilizando essa função, eu preciso implementar ela lá no início do meu programa. Então, para isso, eu vou comentar aqui que debaixo desse comentário está meu subprograma principal. Tudo aqui embaixo é meu subprograma principal. E aqui em cima vão estar as minhas funções que eu vou estar criando, né? Então, def função, né, que eu estou chamando de função. E eu vou estar chamando aqui. O que ela vai receber? Ela vai receber uma string e uma lista. String e lista aqui são dois nomes de variáveis, né? Que vão valer somente dentro da minha função. No meu subprograma principal, eu estou chamando elas de tipo e de v. Então aqui no meu subprograma principal, eu acesso esses dados usando tipo e v. E na minha função aqui, na implementação dela, né? Eu vou estar acessando esses dados ali, usando string e lista. Quando eu chamo a minha função aqui, tipo, na verdade string, vai passar a ter o valor que tem tipo, né? Ele vai copiar esse valor para essa variável string. E lista vai apontar para o mesmo objeto que está apontando a variável v aqui no meu subprograma principal. Então é dessa forma que eu passo os parâmetros, né? Eu deixo que a minha função externamente tenha acesso a esses dados que estão salvos no meu subprograma principal. Assim, aqui eu simplesmente agora preciso, com condicional, né? Igual estava ali naquele pseudocódigo que eu fiz, o primeiro passo, que é verificar qual tipo de figura eu preciso tratar. Então, usando um if aqui, if string for do tipo C, significa que ele é um círculo, né? Então, o perímetro vai ser 2π raio, né? Só que π é uma constante matemática que está salva na biblioteca de matemática, né? Então eu tenho que importar ela. Então eu vou lá para o início do programa e coloco from f import π. Agora a gente já pode utilizar a constante π, né? Porque eu importei ela da biblioteca de matemática. Mas raio não é uma variável definida nesse escopo aqui da função. O escopo da minha função é tudo que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Eu tenho uma variável chamada perímetro, uma constante chamada π, e outra variável chamada string e outra variável chamada lista. Não tem raio. Mas, se o tipo for C, onde que está salvo o valor do meu raio? Está salvo na posição 0 dessa lista aqui, né? Que é a única posição, ou seja, o único elemento que está salvo ali dentro. Então, o raio aqui é meu lista na posição 0. E a área vai ser o quê? π vezes o raio ao quadrado, né? O que é o raio? Lista na posição 0 elevado ao quadrado. Agora, o segundo caso é o quê? É o string indicar um triângulo. Se ele indicar um triângulo, o perímetro vai ser o quê? Vai ser a soma de cada um dos valores que estão salvos ali na lista, né? Porque na lista está salvo cada um dos valores dos lados, né? Então aqui vai ser lista na posição 0, mais o lista na posição 1, mais lista na posição 2, né?
Se você quiser, você pode utilizar uma estrutura de repetição para fazer essa conta, né? Mas como são só 3 valores, né? E sempre serão só 3 aqui nesse caso, eu vou colocar aqui direto. Mas quem quiser colocar a repetição aqui, tanto faz. Igualzinho utilizando esse comando map aqui, ó. Você pode trocar esse comando map aqui por uma repetição, que você vai estar aplicando o float, né, em cada um dos elementos de V aqui. E a área. Ah, esqueci no comando aqui. Como isso daqui é uma lista, né, a gente tem que colocar o list aqui para converter isso tudo aqui que ele criou numa lista. Ou então, se alguém tiver com dificuldade de entender isso daqui, vou comentar aqui e vou trocar isso pela repetição, né? Só fazer um for aqui para cada item em V, eu vou fazer V na posição... Não, aqui tem que ser um for in range, né? For i in range len de V, porque eu preciso modificar os valores lá, né? Para eu conseguir modificar um valor, eu só consigo utilizando o for in range, né? Então, aquele VI vai ser igual ao próprio VI, né? Só que convertido para float. E fazer assim, ele é mais otimizado que essa forma aqui. Então, vou até apagar ela. Só coloquei ali que era uma sugestão que você poderia utilizar. Mas assim, ele acaba sendo otimizado. Então, vamos deixar assim. Então, vamos voltar aqui, né? Área. A área do triângulo ali. Como que a gente calcula o triângulo? A gente só tem os 3 valores de lado que ele passou. Para mim calcular a área em função dos lados, eu utilizo o teorema de Arão, que é raiz quadrada, né? Só fazer elevado a 0,5 do semiperímetro. Então, como eu preciso do semiperímetro, que é perímetro dividido por 2, eu vou criar uma variável aqui, eu vou chamar de SP, né? Que significa semiperímetro, que vai ser igual ao perímetro dividido por 2. Então, a área vai ser a raiz do semiperímetro, SP, vezes semiperímetro menos o valor de um lado. Um lado ali é lista, posição 0. Vezes semiperímetro menos o valor de outro lado, que é 1, né? Que é o outro. Vezes semiperímetro menos o valor do nosso último lado ali. Como ele cortou pedaço ali, ó, para deixar tudo organizadinho, eu só coloco uma barra invertida aqui e quebro a linha. Isso aqui permite que ele busque a continuação desse comando área igual aqui na linha de baixo sem dar erro. Esse comando todo aqui é o teorema de Arão, né? Para calcular a área do triângulo em função dos 3 lados. Aí ele calculou a área, né? Aqui ele calculou o perímetro e a área do círculo. Aqui ele calculou o perímetro e a área do triângulo. E agora falta o último caso, né? Que é se essa string passada aqui for o retângulo. Se ela for retângulo, o perímetro é quase igual a esse daqui, né? Então vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Só que somente 2 valores, né? Então eu multiplico esse daqui por 2. Perímetro do retângulo ele me passou 2 lados, né? O lado maior e o lado menor. Eu somo eles, multiplico por 2. Dá o perímetro do retângulo. E a área dele é simplesmente esses 2 valores aqui, né? Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Só que ao invés de ser somados, eu só coloco eles multiplicados, né? Assim ele calcula a área e o perímetro de todos os valores aqui, né? Só que eu montei a condicional aqui, ó. Coloquei um if, um if, um if. Tá faltando o meu else, né? Se ele não entrar no else, essa função aqui ela vai retornar uma coisa estranha, né? Então, para essa função não ficar sem nada, eu vou colocar, pensa no seguinte. Se o usuário digitar K, K não significa nenhuma figura, né? Se essa figura não existe, eu posso dizer que a área e o perímetro dela, né, é o quê? É 0. Então eu vou retornar aqui 0 e 0. Se o usuário não digitar nada válido aqui. Mas, se ele digitar e a gente entrar em todos aqui e fizer a conta certinha da área e do perímetro, a gente lá no final de tudo retorna a área e o
perímetro. Então essa é a nossa função, que ela, ó, era um bloco de código muito grande, né? Que a gente abstraiu ele, transformou ele num comandinho aqui, né? Que é um módulo, que ele está todo implementado aqui no início do programa. O que ele faz? Ele vai verificar qual que é o tipo de figura que foi passada aqui no programa pelo usuário, calcular o perímetro. Se esse objeto for válido, né, ele vai calcular e vai retornar a área do perímetro aqui. Se não for um objeto válido, ele vai retornar 0 e 0. Esse aqui que é o fluxo da função, utilizando esse módulo, utilizando modularização. Então aqui, ele já calculou a conta certinha, né? Então o próximo passo aqui, vamos voltar para o nosso programa principal, né? A gente recebeu o valor aqui, né? Fez as conversões tudo certinhas. E agora a gente calculou a área e o perímetro, foi retornado, né? Olha aqui, ó, tem a ordem, ó, área e perímetro, ou senão 0 e 0, né? Área, ele atribui aqui no A, perímetro, ele atribui aqui. Sempre nessa ordem aqui da vírgula. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. A gente tem o nosso A e nosso P, né? Então a gente só faz um print A e um print P. Então vamos testar, né? Para ver se está dando certinho aqui. Vamos vir aqui e vamos executar. Não deu nenhum erro aqui no scan que ele fez, né? Então vamos só copiar aqui. Vamos colar lá para ver se está dando certo. Dá um Enter. Calculou certinho, ó. 6 e 12. Agora, isso aqui porque ele digitou um triângulo, né? Mas e se ele digitar um círculo? Vamos ver o que acontece. Lembrando que não vai ter exceção nesse programa. Se o usuário digitar T, ele vai digitar 3 valores. Se ele digitar C, vai ter só um valor. Se ele digitar R, vai ter 2. Então, eu vou digitar C aqui e o meu raio vai valer 98,1. Aí ele calculou. Quem quiser fazer essa conta aí na calculadora e conferir, tá dando certo, porque a fórmula escrita aqui, ó, está escrita corretamente, né? O próximo teste que a gente tem que fazer é para o retângulo. Então, se ele digitar R, um retângulo, 3 e 4. Ele calculou, ó. 3 mais 4 dá 7 vezes 2, 14, perímetro, né? E 3 vezes 4, que é 12. Certo também. Calculou a área e o perímetro do retângulo. Então, agora que a gente já verificou tudo, vamos lá e vamos jogar o código no PyTutor para a gente ver como é que isso aqui é executado passo a passo. Você vê como que funciona o fluxo do programa utilizando modularização. Então, vem aqui e escolho Python 3, né? Colo meu código aqui. O código ficou um pouquinho grande, né? Porque a gente está utilizando o módulo. Então, vamos ver a visualização dele. Primeira coisa que ele faz, ele importa o pi aqui da biblioteca de matemática, né? Então, ele criou uma variável global aqui, que guarda aquele valor de alta precisão que o pi tem salvo na biblioteca do Python. Aí, ele vai definir minha função aqui, né? Ó. Criou uma função aqui. E agora, ele já partiu para o meu subprograma principal, né? Ou seja, a primeira linha de código que ele executa aqui de fato é essa daqui, a linha 24, que é receber os valores da entrada. Então, vamos fazer o primeiro caso aqui, ó. Suponhamos, o Y aqui está do lado do T no teclado. Eu ia digitar T, mas por engano eu digitei Y. E aí eu coloquei os valores, 7, 8 e 9. E eu mandei. Isso aqui é só para a gente saber como é que trata a exceção no programa para evitar erros se a gente digitar coisa errada na que a gente estiver testando. Criou Y, na verdade é para ser T, né? Eu que digitei errado. Aí ele criou 7, 8 e 9. Certinho, né? A lista aqui, ó. Só que tá tudo como, tem aspas, né? Tudo como string. Eu não consigo fazer conta que esses números aqui salvam string. Primeira coisa que ele faz, ele pega o tipo, né? Que vai ser o Y. Criou o tipo aqui, ó. Variável tipo com Y. E deu um pop na posição 0, ou seja, removeu esse elemento parasita aqui, né? Ó, que a gente fez ali porque estava numa linha só. Para transformar o nosso V no que ele tem que ser de fato. E agora com esse for aqui, ó, ele vai converter todo mundo aqui que é string para número real, ó. Converteu aqui para real, vai converter o próximo para real, vai converter o 9 para real também. Prontinho. Agora o próximo passo, que é calcular o A e o P da nossa função. Aí o que ele faz nesse ponto? Ele volta lá para o início do programa, ó, para dentro da minha função. Ele vem aqui e cria, ó, esse escopo, ó. Esse daqui é um escopo, ó. Esse daqui é o escopo. Esse é o escopo global e esse aqui é o escopo da minha função. Ele criou, ó, a variável string, que recebe o mesmo valor que tem tipo, que eu estou passando como parâmetro,
E o lista vai apontar para o mesmo objeto que o meu V aqui, ó, está apontando, que é uma lista. Tá vendo como que ele funciona? E aí a primeira coisa que ele faz é testar qual que é o tipo aqui, né? Ele vai ver. Essa string aqui, que é o tipo, é C? Não é? Ela é T? Era para ser, mas não, eu digitei errado, né? Ela é R? Não é. Então, se não é nenhum desses três, significa que esse objeto passado é inválido, né? O que acontece ali? Ele retorna 0, 0, ó. Retornou 0, 0 aqui para o A e para o P. Na hora que ele imprime 0 e 0. Porque o Y aqui é um objeto não definido. Agora, se eu digitar, vamos reiniciar isso daqui, né? Se eu digitar, como ele está no exemplo, todos os valores corretos, né? Agora ele colocou T, 3, 4 e 5. O fluxo vai ser feito normalmente nessa primeira etapa aqui, né? Igual eu expliquei anteriormente, ó. Ele vai pegar ali, vai quebrar, vai converter todo mundo para float. O próximo passo é calcular a função. Ele volta lá para cima e agora verifica qual caso ali que ele vai fazer. Ele entra no segundo, né, que é T. Calcula o perímetro e calcula a área. Lembrando que o barra aqui, invertido, deixa ele executar um comando na linha de baixo, pulando a linha, né? Só para questão estética aqui do código. Assim que ele calculou, ele vem para cá, ó. Ele testa os ifs aqui, tá tudo num bloco só, né? Depois que ele fez o if aqui, ele pula para o próximo comando, que é o return. É a última coisa, né? Retorna o área e perímetro. Ele retorna para os meus dois valores aqui, imprime e encerra o programa. O fluxo de um programa utilizando modularização é feito dessa forma, né? Vou abrir o código aqui de novo. Ficou um pouquinho grande, né? Então era isso aí. Espero que você tenha entendido.